pessoal, beleza? Então, a gente está aqui agora para a gente inaugurar uma novidade no canal e isso vai ser uma das coisas mais legais que a gente vai ter no canal, que serão as playlists de resolução das provas, né? A gente começa pela Epicar, não à toa, é uma questão nostálgica minha por ter começado como professor na Epicar, a gente já está há 12 anos aí aprovando os meninos na Epicar, né? E a gente queria começar com isso, né? Lá no ápice, né? Lá com o Crepaldi. Estamos lá aprovando há 12 anos lá os meninos da EPICAR e a gente começa aqui com a resolução de provas da EPICAR, vamos resolvendo sempre das mais atuais para as mais antigas. A EPICAR a gente vai chegar até 1999, então a gente vai ter muita prova aí, muita questão. Vocês vão ver que as questões se repetem, são sempre a mesma coisa, tá certo? Sempre os mesmos conceitos. Então já tem umas questões bem manjadas, que você vai fazer a primeira vez vai ser chato, a segunda vez já vai ficando mais tranquilo, e depois você vai ver que é sempre a mesma coisa, né? Então a gente começa na EPICAR, né? E é importante que você saiba que se você está nesse vídeo aqui agora e você não estudou ainda toda a matéria, não assiste, para agora e vai assistir as aulas do canal sobre as matérias. Espera a gente postar todas as matérias, vai com calma, vai no seu tempo, a gente vai postar muita aula, todas as aulas, tudo que você vai precisar vai estar no canal, tá? Da EPICAR. Você tem que assistir aritmética, álgebra, geometria plana e função. Essas 4 playlists você vai ter que estudar para poder chegar aqui e assistir essa aula sobre resolução de prova. Eu já estou postando isso aqui agora para aqueles alunos que já estudaram, já estão aí prontos para resolver prova. A gente tem alunos aí, por exemplo, mandar um abraço aí para o Raniel, que está aí já resolvendo prova, já está, né, em condições. O João também, né, o pessoal desse ano de 2020 que vai fazer a prova agora. E aí, bom, então quem está preparado pode assistir essa aula. Quem não está, espera. Ela vai estar lá no canal, vai estar aqui no canal, espera e depois você vai assistir, tá bom? Isso vai se repetir para todas as provas que a gente vai resolvendo aqui da EPICAR, beleza, pessoal da EPICAR? Então, fique tranquila, aprenda a matéria para depois vir aqui, que senão você vai se assustar. E é interessante que você veja também as playlists de Colégio Militar, Cefet Coltec, beleza? São importantes, eu já expliquei para vocês. As questões da EPICAR, questões do Colégio Militar, tem muita coisa parecida. Cefet é bom para treino, as questões do Cefet, tá? Inclusive tem questões do Cefet até bem complicadas, tão complicadas quanto as da EPICAR. Apesar das questões do Cefet serem mais diretas, mas elas são tão complicadas, algumas questões são tão complicadas quanto as da EPICAR. Principalmente geometria, eles gostam de pegar pesado na geometria lá. Então, além de assistir aqui a playlist da EPICAR, podem assistir as playlists do Cefet, Coltec e Colégio Militar também. Seria bem interessante para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos para a aula, vamos para a resolução de provas da EPICAR. Começamos agora com a última prova que a gente tem hoje. Hoje agora a gente está no ano de 2020, né? Aí vai ser a prova EPICAR 2020, que foi no ano de 2019. Porque a EPICAR ela coloca o nome da prova, o número do ano da prova, do ano que o aluno vai entrar. Então, o pessoal que fez a prova em 2019 entrou em 2020. Então, por isso que o nome da prova, que foi feita em 2019, é EPICAR 2020. É o CEPICAR, né, o concurso da EPICAR 2020. Já está falando do ano que o aluno vai entrar. Então, a gente começa agora com o CEPICAR 2020. Bom, pessoal, a prova de vocês começa, a prova de matemática, começa com essa figura aí, né? Que é mais para você conhecer e picar, né, durante a prova. Foi mais um saudosismo da prova, né? Então eu falo assim, ó, no dia 21 de maio de 2019 comemorou-se 70 anos de história da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. A Escola Preparatória de Cadetes do Ar é uma instituição militar de ensino médio com missão de preparar os alunos para o ingresso no curso de oficiais aviadores por meio do curso preparatório de Cadetes do Ar. Então, ela te prepara para você ir para a AFA, né? Para você ser um oficial da aeronáutica, né? Provavelmente um aviador, se tudo der certo na sua carreira ali dentro, você provavelmente será um aviador, né? A sua história teve início em 1949, com a criação do curso preparatório de Cadetes do Ar. Esta escola tem procurado cumprir sua missão de forma a honrar as suas tradições no ensino, com os pés no passado, as mãos no presente e os olhos no futuro.
Foi mais um saudosismo da prova aí, né? Muito legal, né? Para você que está aí doido para entrar na EPICAR. Então, vamos lá agora para a questão em si. A primeira questão é a questão número 17 da sua prova. A gente vai trabalhar com a prova sempre a prova A. Depois das comemorações dos 70 anos na EPICAR, foi feita uma pesquisa de opinião com os seus alunos sobre as atividades que ocorreram durante as comemorações. Essas atividades foram avaliadas conforme os critérios estabelecidos no seguinte quadro. Critérios das notas. E nota 5, ótima, nota 4, boa, nota 3, regular, nota 2, ruim, nota 1, indiferente. Os resultados obtidos, então, estão registrados no gráfico abaixo. Os resultados obtidos estão no gráfico abaixo, está aqui o gráfico abaixo. Esse aqui é o nosso gráfico. Então aqui eu tenho número de alunos da EPICAR, critérios de notas, ótima, boa, regular, ruim, indiferente. Ótima, aqui ó, 150, 160, 170, 180 no ótima. O boa, 250, 250, 260, 270, 280. Regular, 20, 10, 20. Ruim, 20 também. Indiferente, 40. Beleza. Se nessa pesquisa cada aluno opinou apenas uma vez, então é incorreto afirmar. Letra A. O número que representa a quantidade de alunos que participou dessa pesquisa foi mais de 20 divisores naturais. Letra B. O número que representa a quantidade de alunos que participou dessa pesquisa possui mais de 20 divisores naturais. Letra B. A nota média atribuída pelos alunos foi boa. Exatamente, letra C. 30% dos alunos considerou a programação ótima. Mais de 10% dos alunos opinaram como indiferente ou regular com relação à programação. Pessoal, essa aqui é a questão que você não pode errar de jeito nenhum. A prova da EPICAR é uma prova que tem várias questões mais complicadas do que essa. Então essa aqui era uma das questões que você não podia errar de jeito nenhum, então você tem que fazer com muita atenção. Então eu vou aqui fazer cada uma das alternativas. A prova da EPICAR, cada alternativa tem sido uma questão diferente, né? Então se engana de quem pensa que a prova da EPICAR são só 16 questões, porque cada alternativa aqui é uma questão diferente. Então, letra A, o número que representa a quantidade de alunos que participou dessa pesquisa possui mais de 20 divisores naturais. Gente, quantos alunos participaram? Olha, no ótimo aqui a gente viu 150, 160, 160, 170, 180 alunos. No boa foi 250, 260, 270, 280 alunos. No regular foram 20, no ruim foram 20 e no indiferente foram 40. No total foram 180, mais 280, mais 20, mais 20, mais 40, deram 280 mais aqui dá, 280 com 20 dá 300, o 20 com 180 dá 200, então deu 500, 540. Ele quer saber o número de divisores do 540. Então eu vou vir aqui 540, vou ver o número de divisores, 2 dá 270, 2 dá 135, dá por 3 dá 45, dá por 3 dá 15, dá por 3 dá 5, dá por 5 dá 1. Então, o 540 fatorado é 2 ao quadrado, vezes 3 ao cubo, vezes 5 elevado a 1. Então, resolvendo aqui, isso aqui, como é que eu faço agora para saber o número de divisores? Pego os expoentes. Então, ficou 2 mais 1, soma 1 em cada um dos expoentes, 3 mais 1, 1 mais 1, fica 3 vezes 4 vezes 2, que fica 12 vezes 2, 24. Possui mais de 20 divisores? Sim, está correto. Aí o cara vem e marca aqui, e esquece que ele pediu incorreto. Pelo amor de Deus, muito cuidado com isso. Ele quer a incorreta. Então a letra A está correta. A letra A não é a nossa resposta. Beleza? Vamos seguindo. Bom, gente, a letra B era a parte mais difícil desse exercício, que era fazer a média das notas. E para isso nós vamos fazer uma média ponderada, em que
A nota ótima, o exercício falou pra gente que valia 5. Lá no primeiro quadrozinho, a nota boa valia 4, a nota regular valia 3, a nota ruim valia 2 e a nota indiferente valia 1. Então nós vamos fazer a média ponderada. A gente sempre multiplica cada uma das notas com o peso delas e esses carinhas aqui, o 180, o 280, o 20, o 20, o 40, eles são os pesos. A dica sempre de você saber quem é o peso é porque ele pediu aqui ó, a média das notas. Se ele pediu a média das notas, as notas não são o peso. As notas são o que você quer saber. Então, o outro número que está junto com as notas vai ser o peso. Então, esses caras vão ser os pesos. Então, eu multiplico cada um dos pesos vezes as notas. 180 vezes 5, 280 vezes 4, 20 vezes 3, pego o 20 vezes 2 e pego 40 vezes 1. Eu multiplico cada uma das notas pelos pesos. Então, faço sempre o produto. Aqui, ó, eu fiz sempre o produto da nota com o peso dela, mais a nota vezes 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 o peso dela. E aí, o que vai acontecer? Eu divido pela soma dos pesos. Quem são os pesos? 180, 280, 20, 20, 40. A média aqui vai ser 900, mais, né, o 5 vezes 80, 900. O 280 vezes 4 dá 1120, 1120. Mais 20 vezes 3, 60, 20 vezes 2, 40, 40 vezes 1, 40. Tudo isso, dividido pela soma dos pesos, a gente viu que isso aqui dava 540. Se você quiser fazer de novo, 180 mais 280, mais o 20, mais o 20, mais o 40, vai dar 540. A média vai ficar sendo ali, ó, o 900 mais 1120. Nossa, a gente tem que fazer essas contas todas na prova? Tem, e essa é uma das questões mais fáceis que tem dessa prova. Então, se acostuma com esse tanto de conta. Lá em cima deu 1.260 dividido por 540. Fazendo aqui, ó, gente, o 2.160 dividido pelo 540 dá 4. E 4 a nota era boa. Então, essa aqui também está certa, assim como a primeira a gente viu que estava certa. Então, essa não é a nossa resposta, porque a gente quer aqui a resposta incorreta. Então, a gente continua seguindo. Vamos lá, vamos continuar seguindo para a gente achar a nossa resposta. Aqui, ó, aqui era 180, lembrando, aqui é 280, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 40. Letra C. Exatamente 30% dos alunos que considerou a programação ótima. Exatamente 30% dos alunos considerou a programação ótima. Então, quem considerou a programação ótima? 180. Eu sei que o total aqui, gente, era 540 alunos. Isso corresponderia a 100%. Como eu tenho 180 alunos, isso aqui corresponde a X. Quem achou ótima foi 180 alunos. Foi a quantidade de 180 alunos. Então, 540x é igual a 180 vezes 100. X é 180 vezes 100 dividido pelo 540. Corta o zero com zero. O 540 e o 80 dá para dividir os dois por 18. Aliás, gente, o 180 e o 54 dá para dividir os dois por 18. O 180 por 18 dá 10. E aqui tem esse 10 aqui. E o 540 por 18 dá 3. Então, o x, gente, deu 100 dividido por 3. Gente, 100 dividido por 3 dá 33,333%. Não é exatamente 30%. Então, a letra D está errada. Nossa, mas eu estou vendo aqui, ó, já tem quase 10 minutos que a gente está nessa questão. E você falou que essa é fácil. Claro, eu estou fazendo aqui, explicando para você. Né? No dia da prova você vai fazer as contas direto, você já vai ter estudado isso aqui, você vai fazer rapidinho isso aqui. Bom, você viu que está errada a questão. Você já vem aqui e marca? Não. Resolve a letra D e vê se ela está certa mesmo. Mas resolve sem pensar que a letra C sua deu errada, porque se você tiver errado na letra C e der outra errada também, você fica com duas erradas, você vai ficar ali atento. Você vai ficar com duas incorretas. E aí você fica atento.
Então resolve todas as letras, é uma dica para você, não acha que já é a resposta, a não ser que você não saiba fazer as outras. Mas de preferência faz todas para confirmar se o que você fez está certinho. Então provavelmente a letra C é a nossa resposta errada. Vamos ver a letra D. Mais de 10% dos alunos opinaram com indiferente ou regular. Então eu quero o indiferente, lembrando que aqui é 180, aqui é 280, aqui é 20, aqui é 20, aqui é 40. Regular, ele quer regular ou indiferente. Quando ele fala ou, você está somando, você está unindo os dois. Então é um total de 20 mais 40 é um total de 60. Eu tenho aqui, ó, 540 era o total. A gente viu que o total era 540, correspondia a 100%. O 60 vai corresponder a x%. Multiplicou cruzado, 540x é igual a 60 vezes 100. O 540 passa dividindo. 540 dividindo aqui, cortou o zero. Ali fica os 600 dividido por 54. Gente, se você fizer o 600 dividido por 54, dá 11,11, 11, vira uma dízima periódica aqui. Aproximadamente, gente, isso aqui, 11,11%. Ele falou mais de 10%, então tá certo. Ó, a letra A a gente viu que estava certa, a letra B a gente viu que estava certa, a única que a gente viu que estava errada era a letra C. Então, ótimo, realmente a letra C era a nossa resposta, porque ele pediu o incorreto. Essa questão aqui eu não podia errar de jeito nenhum. Beleza, pessoal? Essa questão é uma questão fácil da prova de vocês. Tá certo? Eram contas aritméticas, simples, análise de gráfico. Não posso errar a questão de gráfico que vai ter na nossa prova. Beleza? Vamos lá para a segunda questão, então. Considere os números reais representados na reta real abaixo. Então, a gente tem aqui os números, a reta. Eu tenho o x aqui, tenho o y aqui, tenho o z aqui. Eu costumo brincar com os alunos que o x aqui seria menos 2, alguma coisa. O y seria menos 0, alguma coisa. E o z seria 1, alguma coisa. Né? Aqui o a não é de uma incógnita. É tipo assim, só é alguma coisa. Não sei quanto. Analise cada proposição abaixo quanto ser verdadeiro ou falsa. Beleza? Então a gente tem que ter uma noção de mais ou menos quanto que é o número. Só para a gente ter uma ideia. Então, a primeira alternativa aqui que a gente tem que saber se é verdadeiro ou falso. Ele fala que raiz de y menos x é necessariamente o número que pertence a q menos. Daqui a pouco a gente vai explicar esse q menos. Vamos conversar um pouco sobre o que daria isso aí. Ó, raiz de y menos x sobre menos z ao quadrado. Eita, nossa senhora. Então vamos lá. O y, quem é o y? É menos 0, alguma coisa. Menos x, quem é o x? Menos 2, alguma coisa. Então repara que quando eu tiver aqui o y, ele é menos 0, alguma coisa. Então quando ele faz menos 0, alguma coisa menos o x, só para você ter uma ideia, seria menos 0, alguma coisa, e aí menos x. Aí o menos aqui, que está aqui na fórmulazinha aqui, na equação, ele vai misturar com esse menos do x, vai ficar mais 2, alguma coisa. Sobre menos z ao quadrado. Quem é o z? O z é 1, alguma coisa. 1, alguma coisa ao quadrado. Então, pessoal, resumindo o que vai acontecer aqui, vamos lá. Pessoal, olha só, lá em cima vai dar uma coisa positiva. Vai dar uma coisa positiva. O importante ali é isso, vai dar uma coisa positiva. Porque é menos 0, alguma coisa, mais 2, alguma coisa. Como o positivo é maior, o positivo aqui é maior, vai ficar positivo. Aqui embaixo vai ficar menos alguma coisa ao quadrado. Alguma coisa ao quadrado é positivo. Então fica menos positivo, vai ser raiz positiva aqui, de um número positivo, sobre um menos, porque o menos vezes o mais aqui embaixo deu menos. Tá? Então, só que aí é o seguinte, ele falou que pertence a quê? Só que a gente não sabe se essa raiz aqui de dentro aqui vai ser uma raiz exata.
Então, pode ser que isso aqui seja um número irracional. Porque se não for uma raiz exata, não tiver uma raiz exata, a gente vai ter um número irracional. Então, essa aqui é falsa, porque ele falou que com certeza, necessariamente, seria um número racional. E não, pode ser um número irracional, que é quando não tem raiz exata. Então, essa aí é falsa. Beleza? Então, a primeira, a gente já viu que a primeira é falsa. A segunda, ele fala que y ao quadrado é tal que... Gente, o y ao quadrado é menos 0, alguma coisa. A gente falou isso, né? Quando você eleva um número que está entre 0 e 1 ao quadrado, que é o caso do y ali, ele vai continuar entre 0 e 1. No caso, eu estou falando entre 0 e 1, esquecendo o sinal. Porque quando é, por exemplo, menos 0,3, o que seria isso? Seria só um exemplo, tá? Não é esse o valor de y, não. Seria menos 3 sobre 10. Se você elevar o menos 3 sobre 10 ao quadrado, ele vai ficar positivo. Vai ficar 9 sobre 100, que dá 0,09. Então, toda vez que você eleva um número entre 0 e 1 ao quadrado, tanto se ele for positivo ou negativo, entre 0 e 1, se o número estiver entre 0 e 1, ou se ele estiver entre menos 1 e 0, quando você leva ele ao quadrado, ele vai ficar entre 0 e 1. Porque esse número, o numerador dele é maior que o denominador. Ele vai ficar positivo, porque quando leva ao quadrado é sempre positivo. E ele vai ficar entre 0 e 1, porque o numerador é maior que o denominador. Então, essa aqui realmente é verdadeira. O y ao quadrado ele vai ficar entre 0 e 1. Perfeito isso aqui. E aí, a gente vai para a próxima aqui. Beleza? Vamos analisar a próxima aqui agora. Deixa eu apagar esse slide aqui, né? Essas escritas. Então, fica atento a essa coisinha aqui. A EPICAR, todo ano... Gente, a prova da EPICAR, ela é manjada, as questões que vão ter. Todo ano tem uma questão de gráfico, como a gente já fez. Todo ano tem uma questão igualzinha essa aqui que a gente está fazendo, que você tem que analisar se o número vai ser racional, irracional, na reta numérica. Todo ano tem, gente. É raro não ter. São poucos os anos que não tiveram questões como essa aqui, questões de gráfico. Então, todo ano tem, a gente já sabe. E são questões boas para a gente começar a prova. Às vezes, na hora que você começa a prova, é bom você procurar essas questões aqui, porque elas são bem interessantes. Tá? Vamos para a próxima aqui, alternativa aqui, para a gente ver se é verdadeiro ou falso. Ó, então a gente viu que essa aqui é falsa, essa aqui era verdadeira. Vamos ver aqui, ó. O inverso do oposto de x. O que é o inverso? É dividido por ele, é 1 sobre ele. Então, o inverso do oposto. Quem é o x aqui, gente? O x a gente falou que é menos 2, alguma coisa. Quase 3 já. Está mais próximo do 3 do que do 2. Tipo, seria um menos 2,6, menos 2,7, por ali. Está perto ali. O inverso do oposto. Então, o inverso seria 1 sobre x do oposto. O inverso do oposto de x. Então, seria isso aqui. O inverso, 1 sobre o oposto. Quem que é o oposto? Põe o menos na frente. É o número compreendido entre 1 e 2. Vamos ver aqui. Isso aqui, gente, seria aproximadamente 1 sobre... O x é menos 2, alguma coisa. Então, ficaria menos 2, alguma coisa. Então, ficaria 1 menos ficaria mais 2, alguma coisa. Então, gente, eu tenho 1 dividido por 2, alguma coisa. Como o numerador aqui é maior que o denominador, esse número vai ser 0, alguma coisa. Sempre que o numerador é menor, o numerador é menor que o denominador, dá 0, alguma coisa. Então, essa aqui é falsa. Apenas a primeira foi verdadeira. Apenas uma verdadeira, que seria a nossa resposta. Beleza? Então, fica atento que todo ano tem uma questão dessa aí para vocês. Então, lembra que eu acabei de falar para vocês que a prova da EPICAR é manjada? Tá aí mais uma questão manjada. Todo ano tem uma questão de produto notável e fatoração desse estilo assim. Tá? É sempre o mesmo estilo. Então, tá aí a questão. Considere as expressões P e Q com os números A, B e C, reais, positivos e distintos entre si. Aí tem o P e o Q, não vou ficar lendo isso aí. A expressão raiz de Q vezes raiz de P é representada por... Pessoal, então eu vou ter que arrumar o P, arrumar o Q e depois entrar naquela expressão. Primeiro eu vou ter que dar uma fatorada, uma arrumada. Então vamos lá, vamos um por um. Vamos começar pelo P. Vamos lá. Bom, pessoal, então aqui a gente vai primeiro resolver o P.
Então é o seguinte, primeira coisa eu vou fazer esse ao quadrado aqui. Então eu tenho o quadrado de 3 números sendo somados. Você já aprendeu isso na aula de produtos notáveis. Essa é a 5ª aula de produtos notáveis. Se não está lá ainda, manda mensagem, mas daqui a pouco já vai estar lá no canal, na playlist de álgebra. Então eu faço o quadrado de um, o quadrado do outro, o quadrado do outro, faz o quadrado dos 3, aí faz 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Aí aqui tem um menos. Esse menos é esse menos aqui. Ó. Vou abrir o parênteses e fazer isso aqui ao quadrado. Vai ser o quadrado primeiro, quadrado segundo, quadrado terceiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, o primeiro é positivo, o segundo é negativo. Quando é positivo com negativo, fica negativo. Então, menos A6B6. O primeiro com o terceiro. O primeiro é positivo, o terceiro é negativo. Então, vai ficar menos 2A6C6. E 2 vezes o segundo com o terceiro. Então, como os dois são negativos, vai ficar positivo. B6, C6. Então, ficou A12, B12, C12, mais 2A6, B6, 2A6, C6, 2B6, C6, menos A12. Esse cara vai trocar o sinal de todo mundo. Então, todo mundo aqui dentro do parênteses vai trocar o sinal. Gente, eu estou colocando aqui, eu estou fazendo só a parte de cima, viu? Só a parte de cima. Daqui a pouco a gente vai arrumar. Aqui é menos, então erra. Sinalzinho faz toda a diferença. Gente, eu estou fazendo só a parte de cima, tá? Esquece a parte de baixo por enquanto. Então, no final das contas, é o momento mágico desse exercício. Esse corta com esse. O B12 corta com menos B12. O C12 corta com menos C12. E esse 2B6, C6 corta com esse menos 2B6, C6. Então, lá em cima sobrou 2A6, B6, 2A6, B6, 4A6, B6, 2A6, B6 com 2A6, B6 dá 4A6, C6. Tudo isso dividido, estava dividido por quanto? Por B6 mais C6. B6 mais C6. E agora eu vou arrumar isso aqui. Estou vendo que dá para simplificar, para fatorar, aqui em cima por 4A6. Ficaria 4A6. Ficaria B6 aqui dentro do parênteses, C6 aqui dentro do parênteses. Dividido por B6 mais... Opa, esse C ficou horroroso, ficou parecendo um G, né? C6. Corta de novo isso com isso. Então, no final das contas, o P, gente, o P, no final das contas, ele ficou sendo igual a 4A6. Aquela coisa horrorosa toda se resume nisso aqui, beleza? Então, achamos o P. Vamos achar o Q agora. Vamos resolver o Q e dar uma arrumada nele. Bom, o Q está aí. Eu estou vendo que está elevado. Primeira coisa, eu vou dar uma arrumada aqui dentro dos parênteses. B elevado a menos 1 é 1 sobre B. O A elevado a menos 1 é 1 sobre A. E tudo isso está elevado a menos 1. Menos, a mesma coisa aqui, ó, B elevado a menos 1 é 1 sobre B. O A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Está elevado a menos 1. Só estou colocando esse pessoal de uma forma mais fácil da gente mexer. Ó, o B elevado a menos 1 é 1 sobre B. O A elevado a menos 1 é 1 sobre A. O B elevado a menos 1 é 1 sobre B. Tudo elevado a menos 1. Vou dar uma arrumada aqui. Esse primeiro aqui, eu vou tirar MMC. Entre B e A é AB. Vai ficar sendo A menos B elevado a menos 1. Menos MMC aqui entre A e B vai dar AB. Que vai ficar A mais B. Tudo isso elevado a menos 1. Dividido, MMC aqui entre A e B, dá AB, fica B
mais A, menos MMC aqui entre A e B fica sendo AB, fica B menos A, tudo isso elevado a menos 1. Tá? Se você não sabe fazer MMC assim ainda, lembrando que essa aula aqui é de resolução de prova, você já tem que ter aprendido tudo lá comigo sobre cada matéria. Se não tiver lá no canal ainda, pede lá. Fala, Edi, põe a aula de fatoração, que eu estou precisando ainda, não entendi direito aquele vídeo. Beleza? Então aqui, ó, eu vou elevar menos 1. Na hora de elevar menos 1, eu simplesmente vou inverter. Então vai ficar AB sobre A menos B. Elevei a menos 1 essa primeira parte. Daqui a pouco eu vou fazer o replay aqui com vocês. AB dividido por A mais B sobre, aqui, AB dividido por A mais B menos AB dividido por B menos A. Beleza? Olha só o que a gente fez aqui. Estava elevado a menos 1, eu inverti. O AB foi para cima, o A menos B foi para baixo. Estava elevado a menos 1, eu inverti. O AB foi para cima e o A mais B veio para baixo. Tá? Então agora eu vou fazer aqui o MMC. O MMC aqui entre A mais B e A menos B é A menos B vezes A mais B. Então, dividindo A menos B por A mais B, aqui em cima vai dar A mais B. O A mais B dividido por A menos B, tem o menos ali, vai ficar AB. Vai dividir, vai sobrar o A menos B. Aqui embaixo a mesma coisa, vamos fazer o MMC, vai ficar o MMC entre A mais B e B menos A. Divide A mais B vezes A menos B por A mais B, aqui embaixo, vai ficar B menos A, menos A mais B vezes A menos B, divide aqui, vai ficar A mais B. Nossa senhora, de que coisa foi essa? Vamos fazer aqui, eu vou mostrar para você. O MMC entre isso aqui e isso aqui é o produto dos dois. Você pega o produto dos dois, A menos B vezes A mais B, e divide por esse e multiplica pelo de cima. A menos B vezes A mais B dividido por A menos B, sobra só o A mais B, sobra só isso aqui. Isso tudo dividido por esse, sobra só o A mais B. Então eu fiquei com o de cima, AB, multiplicado pelo A mais B. É assim que a gente faz. Dá uma olhada lá depois sobre essa matéria. Resolvendo ali em cima vai ficar A ao quadrado B mais AB ao quadrado. Resolvemos isso primeiro. E esse aqui agora, menos A ao quadrado B. E ali vai ficar menos mais AB ao quadrado dividido por A menos B, A mais B. Aqui embaixo, como é que fica aqui embaixo? Fica AB ao quadrado menos A ao quadrado B, menos A ao quadrado B, menos AB ao quadrado. Tudo isso dividido por A mais B, B menos A. Vamos corrigir aqui, B menos A. Ufa, vamos indo. Ó, esse A ao quadrado B corta com esse A ao quadrado B. Esse AB ao quadrado corta com esse AB ao quadrado. Então vamos seguindo. Lá em cima sobrou 2AB ao quadrado sobre A menos B, A mais B. Aqui embaixo sobrou menos 2A ao quadrado B sobre A mais B, B menos A. Divisão de fração, repete a primeira. E multiplica pelo invés da segunda. O invés da segunda vai ser o A mais B vezes B menos A, dividido por menos 2A ao quadrado B.
Bom, vamos cortar aqui a parte mágica desse exercício. Isso corta com isso, esse 2 corta com esse 2, esse a ao quadrado corta com a, o b corta com o ao quadrado do b. Sobrou aqui, gente, olha só o que sobrou. Sobrou lá em cima b vezes b menos a, sobre aqui embaixo sobrou menos a menos b. Sobrou menos aqui também. Gente, esse menos aqui eu vou multiplicar ele aqui dentro, porque eu estou vendo que aqui em cima, olha só aqui em cima, olha só, aqui é b menos a, aqui é a gente tem, sobrou o a aqui também. Estou esquecendo do a. Aqui, ó, presta atenção. Tem esse a aqui que sobrou também. Então, é menos a aqui na frente. Tá certo? Então, pessoal, olha o que eu estou reparando, que vocês têm que começar a reparar sempre. A EPK adora isso aqui, ó. B menos a menos b. Repara que isso aqui são os mesmos caras, só que multiplicados por menos 1. Trocou o sinal do b, trocou o sinal do a. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse sinal de menos que está aqui e vou multiplicar aqui dentro, ó. Olha como é que vai ficar. B vezes b menos a. Aqui embaixo vai ficar a. E aí o menos vai trocar o sinal do a e do b. Vai ficar b menos a. O a trocou o sinal dele, ficou negativo. E o b trocou o sinal dele, ficou positivo. E aí eu posso, olha, por que eu faço isso? Porque aí eu posso cortar os dois. Então, no final das contas, depois dessa conta toda, o Q ficou sendo B sobre A. Meu Deus! Né? Repara, é uma questão chata, trabalhosa, mas que você não pensa em nenhum momento. Isso aqui tudo são coisas que a gente está acostumado a fazer todo dia nas aulas de álgebra, porque é sempre assim. Esse é o passo a passo, não tem jeito, tem que fazer. É uma questão trabalhosa, chata, mas não é aquela questão que exige raciocínio. Você vai só fazendo as contas, resolvendo, até cortar tudo e chegar numa coisa assim. Então, esse aqui é o Q, é o B sobre A, e a gente tem o P, e a gente vai agora resolver o final do exercício. Vamos lá, vamos finalizar o exercício agora. Bom, gente, agora a gente vai finalizar o exercício, né? Então, eu fiquei aqui, ó, eu quero raiz de Q, raiz de P. Eu vou substituir os valores que a gente tinha, que foram esses aqui, ó. A gente achou lá nos slides anteriores. Raiz de Q, quem é o Q? B sobre A. Raiz de P, o P vale 4A elevado a 6. Então, na hora que eu faço aqui o 4A elevado a 6, a raiz, vai dar a raiz de 4, 2. Raiz de A elevado a 6, A elevado a 3. Como é que fica então isso aqui, ó? Ficou, vou jogar aqui para cima, gente. Raiz de, aqui em cima ficou 2B A elevado a 3 dividido por A. O A elevado a 3 por A, gente, vai ficar 2, aqui ficou 2B e A elevado a 2. Porque o A elevado a 3 dividido por A, aqui ó, A elevado a 3 dividido por A elevado a 1, você subtrai os expoentes da elevado a 2. Esse A elevado a 2 ele consegue sair da raiz, fazer a raiz de A ao quadrado é A, e lá dentro da raiz, infelizmente, não tem como sair, vai ficar daquele jeito, vai ficar assim mesmo. Essa já é sua resposta. Gente, tranquilo? Essa já é a sua resposta. A vezes raiz de 2B é a alternativa B aqui. Beleza? Então, esse é o exercício. Esse exercício é comum, todo ano cai. É um exercício que você não tem que raciocinar, que você tem que sair fazendo só conta. Então, se você ainda não está preparado para esse tipo de exercício, comece a fazer aula de produtos notáveis, fatoração, frações algébricas, beleza? Que você vai aprender a fazer isso aqui. Você vai fazer muitas vezes, até você fazer isso aqui rapidamente. Eu gastei aqui, explicando, eu gastei uns 15 minutos. Lembrando que você não tem esse tempo todo, mas eu estou fazendo aqui explicando. Então, você tem que fazer mais rápido, tá certo? E para isso exige prática, beleza, gente? Exige prática, tranquilo? Bom, pessoal, essa questão aqui, ela é mais simples, a resolução dela, mas você exige de você que você raciocine, né? Então, quando você vê a minha resolução, você vai falar assim, essa aí é fácil. É fácil se você já viu a resolução.
Mas você raciocinar isso na hora da prova, no nervosismo todo, é um pouco mais complicado. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma na hora da prova, que senão a gente acaba se perdendo, tá bom? Então, olha só, ele fala assim, ó, Dona Lourdes trabalha em uma livraria, precisa guardar 200 livros em X caixas e vai utilizar todas elas. Se em 30 das X caixas ela guardar 4 livros, então, peraí, eu tenho 30 caixas e cada caixa eu vou guardar 4 livros. Então, eu vou guardar 30 vezes 4, 120 livros. Mas eu vou guardar depois, nas demais, quem são as demais? Eu tinha X, então agora eu não tenho mais X, eu já usei 30, então agora eu tenho X menos 30 que eu já usei. Então agora eu tenho X menos 30 de caixas. E eu vou ter quantos livros por caixa? 5. Então eu vou ter 30 mais vezes 40, que vai ser o que eu guardei nas caixas com 4 livros cada uma, mais o que eu guardei nas caixas com 5 livros, que é x menos 30. O que é x menos 30 aqui, pessoal? O x menos 30 aqui é a quantidade de caixas que eu vou guardar com 5 livros cada uma. Porque eu já gastei 30 caixas aqui e eu tinha x caixas, então é x menos 30, acostuma com isso. E isso aqui, olha o que ele falou, sobrarão alguns livros. Então isso aqui, gente, não vai dar para guardar todos os livros. Então isso aqui é menor que 200 livros, que é o total de livros que ela tinha para guardar. Então essa aqui era a nossa primeira inequação. Isso aqui não foi uma equação, foi uma inequação. E a segunda foi o seguinte, ó, entretanto, se em 20 caixas ela guardar 4 livros, então 20 eu vou guardar 4 livros. Então 20 vezes 4 vai dar 80 livros em cada caixa e 5 livros em cada uma das demais. Então aqui, ó, quantas caixas eu tinha? Eu tinha X, agora eu já usei 20, então eu tenho X menos 20 caixas. E nessas caixas aqui, eu vou guardar 5 livros em cada uma. Não haverá livros suficientes para ocupar todas as caixas, ou seja, esse valor total aqui, que seria o que caberia em todas essas caixas, agora é o que, gente? É maior que a quantidade total de livros, que 200. Então, aqui, olha só, aqui era quanto eu conseguia guardar nas caixas. Isso aqui não ia dar todos os livros, então isso aqui tudo era menor que 200. Aqui não vai ter livro para colocar em todas as caixas, vai sobrar espaço nas caixas. Então isso aqui é maior que a quantidade de livros que eu tinha. Gente, eu tenho aqui uma inequação em cima, uma inequação embaixo. Eu tenho, na verdade, um sistema de inequação. Então, aqui eu vou fazer aqui, eu vou resolver a de cima, tá? Vou resolver aqui, o 5 vai multiplicar os dois, vai ficar 5x menos 150, menor que 200. Ficou 5x, vou jogar todo mundo para o outro lado. 200 menos 120 mais 150. Então, ficou 5x menor que 230, x menor que 230 dividido por 5. O x, 230 dividido por 5, gente, dá 46. O x, igual não, né? Pelo amor de Deus. O x tem que ser menor que 46. Então, essa é a resolução dessa equação aqui, dessa primeira inequação aqui. E agora a gente vai resolver a outra. Vou resolver a outra, fica 80. O 5 vai multiplicar os dois aqui, então fica mais 5x menos 100, maior que 200. Então fica 5x, joga todo mundo que não é x para o outro lado, 200 menos 80 mais 100, 5x maior que 220, x maior que 220, dividido por 5, x maior 220, dividido por 5, dá 44. Então, gente, o x ele tem que ser maior que 44 e menor que 46. Se você fizer aqui, ó, a reta numérica, está aqui o 44, ele tem que ser maior que o 44 e ele tem que ser menor que 46. Foi o que a gente viu ali nos dois. O resultado disso, gente, é entre 44 e 46. Lembrando que o número de livros é um número inteiro. O único número inteiro que está entre 44 e 46 é o número 45. Então, a resposta do seu exercício era o 45. Né?
Inicialmente, você não consegue entender nada desse exercício se você ficar olhando para ele. Mas se você escreve na forma de equação e inequação, as coisas aparecem. Tá certo? Então, 45 é a resposta, ele quer a soma dos algarismos. É o 4 mais o 5. A resposta é 9. É a nossa letra B. Beleza? Então, essa questão, não fica olhando para as questões assim. Monta as equações e monta as inequações. No caso, como eu tinha duas inequações, as duas tinham que satisfazer um sistema de inequação do primeiro grau. Interessante. Resolve e manda ver aí, beleza? Lembrando que estava entre 44 e 46, como o número de livros é um valor inteiro, né? A gente não vai ter meio livro, né? 42,3 livros, 45,6 livros, não é 45, né? Beleza? Então, ótimo. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão 21 agora, ela é aquela questão sobre números, que vai ter número decimal, fração, dízima periódica, expoente, radiciação. Então, essa questãozinha aqui agora é uma daquelas questões, como eu falei, manjadas também, e que você tem que fazer, tá certo? Se a sua prova da EPICAR, existem algumas 5 ou 6 questões que são as consideradas mais simples, que você tem que procurar desde o início, que é gráfico, a de fatoração, que a gente já fez, a de números, como essa aí. Então, essas questões são questões relativamente fáceis comparadas com as coisas que a gente vai encontrar nela, na prova, que são muito piores. Tá? Então, vamos lá. Questão 21. Para dinamizar suas aulas do 8º ano, a professora Luísa organizou um jogo distribuindo 2 fichas contendo operações com números reais. 2 alunos participaram da primeira rodada do jogo, Lucas e Matheus. Ao jogarem, esses alunos perceberam as seguintes fichas. Ficha 1 está aí para o Lucas e para o Matheus. Ficha 2 está aí para o Lucas e Matheus. Depois de resolverem as operações, cada aluno deveria associar corretamente os resultados obtidos em cada ficha. Somente um dos conjuntos abaixo. Somente um dos conjuntos abaixo. Beleza? Então, estão aí os conjuntos. P, W, X e T. E estão as fichas aí. E no final, os resultados obtidos por Lucas e Matheus foram os seguintes. Lucas afirmou que A pertence a T e B pertence a W. Matheus afirmou que C pertence a X e D pertence a T. Se Lucas e Matheus acertaram as operações das suas 2 fichas, então... Gente, então nós vamos aqui, antes de ler aqui as questões, as alternativas, nós vamos agora melhorar aquelas fichas lá, vamos arrumar, igual a gente fez no produto notável, lá em fatoração que a gente organizou primeiro, nós vamos aqui agora organizar aquelas fichas. Eu vou voltar agora para a gente pegar cada uma das fichas e trabalhar nisso, beleza? Vamos lá. Bom, então eu vou começar aqui pela do Lucas. O Lucas, aqui o A, ficou sendo 0,777 a dízima periódica. Gente, o 0,77777, que é esse aqui, ó, 0,7 barra, isso aqui é 7 sobre 9. Então, aqui ficou 7 sobre 9, mais 2 sobre 9, mais... Gente, aqui eu não vou nem fazer a conta, né? Tudo elevado a zero, todo número diferente de 0 elevado a zero é 1. Ficamos aqui com esse resultado. Vou abrir um pouquinho mais esse colchete, fazendo um pouquinho maior, porque a gente vai ter ali embaixo também. Gente, dica para vocês, trabalha tudo em fração. Menos 0,5, gente, o 0,5 é 5 sobre 10, que é 1 sobre 2. Então, ficou menos 1 sobre 2. Ali, ó, 4 elevado a 3 meios. Gente, o que é isso? É raiz quadrada, esse cara vira raiz, e esse cara fica elevando aqui o 4. Então, é raiz quadrada de 4 elevado a 3. Gente, isso aqui é raiz quadrada. Olha só a manha para você não ter que fazer conta demais aqui. É raiz quadrada. Quem é o 4? O 4, gente, fatorando, é 2 elevado a 2, que está elevado a 3. Ó. Esse 3 aqui, ó, é esse 3 aqui. E aí você vai arrumar, isso aqui vai ficar raiz quadrada, você multiplica esses dois expoentes. Raiz quadrada de 2 elevado a 6. Quanto que é raiz quadrada de 2 elevado a 6? É 2 elevado a 3, que é 8. Então, ficou aqui menos 8, né? Menos
O que é 2 elevado a menos 1? É 1 sobre 2. Vamos dar uma arrumada nisso aqui. E tudo isso aqui está elevado a menos 1, hein? Tudo isso aqui está elevado a menos 1. Aqui em cima, se você somar 7 sobre 2 mais... Desculpa, 7 sobre 9 mais 2 sobre 9 dá 9 sobre 9 mais 1. Tudo isso elevado a menos 1. Aqui embaixo, se você fizer o MMC aqui, vai dar 2, vai ficar menos 1, menos 16, menos 1. Tá certo? Então ali em cima, 9 sobre 9 é 1, mais 1, 2. Então ficou 2 lá em cima. E aqui embaixo ficou menos 18 dividido por 2, tudo elevado a menos 1. Vou colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui na frente, vamos colocar nesse espaço aqui embaixo. Então ficou aqui 2. Então aqui agora vai ficar 2 dividido por 1. Vou fazer essa divisão aqui, ó. 2 dividido por menos... Aliás, vamos dividir aqui, né, de uma vez. Mais fácil, né? Menos 18 dividido por 2. Quanto dá menos 18 dividido por 2? Dá menos 9. Tudo isso elevado a menos 1. Elevar a menos 1 vai ficar menos 9 dividido por 2. Você pode deixar assim mesmo ou pode fazer que é menos 4,5. Beleza? Então, isso aqui seria menos 4,5. Isso aqui seria um número racional, né? Beleza, chegamos aqui. A gente poderia ter feito aqui também. Poderia, ao invés de fazer o MMC aqui, fazer menos meio, daria menos 2 sobre 2, que daria menos 1, que daria o menos 9. Poderia ser assim, teria sido mais rápido, beleza? Então, essa aqui é a letra A. Então, respondendo aqui no final, aqui ó, a letra A, o A, na verdade, no final das contas, ele é menos 9 sobre 2. O A é menos 9 sobre 2. Beleza? Vamos resolver o C agora. Bom, a letra C, pessoal, eu vou começar aqui com essa dízima periódica, 0,333 se repetindo, 3 sobre 9, que simplificando dá 1/3. Então, já vai ficar 1/3 elevado ao cubo. Se você não viu dízima periódica ainda, dá uma olhada lá. No canal já tem, na parte de aritmética, já tem aula de dízima periódica. Aqui, ó, 1/4. É um número misto. É 1 mais 4/5. Que você vai colocar aqui o MMC 5. Então, ficou 5 mais 4. Ficou 9 sobre 5. Então, vezes 9 sobre 5. Mais 2,2. O que é 2,2? É 22 sobre 10, que dá 11 sobre 5. Então, mais 11 sobre 5. E aqui eu tenho a dízima periódica, 1,13. Vou colocar já a barra em cima do 3, que é quem está se repetindo. Isso aqui é 113 menos 11 sobre 90. Um 9, porque a dízima é um 9, e um 0, porque tem um 0 antes da vírgula, entre a vírgula e a dízima. Vai lá e assiste a aula de dízima se você não sabe isso aqui ainda. Então, 113 menos 11 dá 102, dividido por 90, dá para simplificar os 2 por 6. O 102 dividido por 6 dá 17, e o 90 por 6 dá 15. Dividir em cima e embaixo por 6. Fiz a simplificação. Beleza? Então, essa é a nossa dízima. Então, aqui embaixo vai ficar menos 17 sobre 15. Vamos arrumar lá em cima agora. 1/3 elevado ao cubo é 1 elevado ao cubo, que é 1. E o 3 elevado ao cubo é 27, vezes 9 sobre 5, mais 11 sobre 5. Tudo isso sobre menos 17 sobre 15. Bom, gente, eu vou simplificar aqui, ó, o 27 e o 9, dá os 2 por 9, fica 3 aqui embaixo. Então, ficou 1 sobre 15, mais 11 sobre 5, tudo isso sobre menos 17 sobre 15. Fazendo MMC aqui, em cima, fica 15, dá 1 mais 33, menos 17 sobre 15.
Então fica 34 sobre 15 vezes 15 sobre menos 17. O que eu fiz aqui agora? Eu peguei aqui a de cima, que é 34 sobre 15, e multipliquei pelo inverso da de baixo. O inverso aqui ficou isso. Então acaba que corta o 15 com 15, isso aqui é um bom sinal de que você deve ter feito as coisas certas. E o 34 por menos 17 fica 34 por menos 17, que dá menos 2. Essa é a sua resposta. No final das contas, o C inteiro deu menos 2. Então esse aqui é o C. Então a gente já fez o A, já fez o C. Vamos em frente fazer a outra ficha, ficha 2 agora. Ó, ficha 2. Eu tenho aqui 8 elevado a 0,6. Já teve uma questão de picar que era só isso. A questão era só isso. As questões agora são mais densas, né? São mais complicadas. Então aqui eu vou fazer a letra B agora, né? Então 8 elevado a 6, 0,6 em dízima. A dízima é o 6. Isso aqui é 6 sobre 9. 6 sobre 9. Que simplificando os 2 por 3 dá 2 terços. Então, na verdade, é 8 elevado a 2 terços. O que é isso aqui, então, gente? É raiz cúbica de 8 elevado a 2. Olha, já ensinei para vocês. Coloca aqui o 8, ele é 2 elevado a 3. Que está elevado ao 2 aqui ainda. Ó. Eu fatorei o 8. Quando isso acontece, eu vou fazer 2 elevado a 6. Então, isso aqui ficou 2 elevado a 2, que é 4. A raiz cúbica seria a raiz cúbica de 64, que é 4. Então, ficou 4 mais. Aqui é a mesma coisa, ó, raiz cúbica de a raiz quadrada de... Vai ficar aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 4 elevado a 3. Tá certo? Então, aqui vai ficar a raiz quadrada. O 4 é 2 elevado a 2, que está elevado a 3. Então, ficou raiz quadrada de 2 elevado a 6, que é 2 elevado a 3, que é 8. Lembrando que essa aula, mais uma vez, é a nossa primeira prova que a gente está resolvendo, então eu vou lembrar você sempre disso. Você só vai vir resolver a prova, ver a resolução da prova, quando você estiver bem, tiver feito bastante exercício em todas as matérias, estiver tranquilo, tá? Aqui agora fica mais fácil, né? Menos 2 elevado a raiz de 9. O que é a raiz de 9, gente? É 3. Então, é 2 elevado a 3, que é 8. E aqui é raiz, vai ficar raiz, porque vai ficar o seguinte, ó, 9 elevado a 0,5. O que é 0,5? É meio. Como é que eu faço meio aqui, elevar o 9 a meio? Aqui fica a raiz quadrada, aqui fica elevado a 1. Então fica a raiz quadrada de 9, que dá 3. Então, mais 3 aqui. Beleza? Aqui embaixo, como é que ficou aqui embaixo? Menos raiz de... Olha só, gente. Vou fazer aqui no cantinho. 1 sobre 49 elevado a menos meio. Primeira coisa, eu vou trocar o sinal do expoente. Vai ficar, eu vou inverter a base. A base inverteu, eu inverto o sinal do expoente. Olha só o que aconteceu aqui. Era 1 sobre 49, fica 49 sobre 1, o sinal do expoente troca. E agora eu vou fazer 49 elevado a meio. Elevar a meio é fazer raiz quadrada, que dá 7. Então, ficou menos 7. Tranquilo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? O 8 corta com menos 8. Então, ficou 4 mais 3, 7 dividido por menos 7, que dá menos 1. Então, resumindo, o B deu igual a menos 1. O B deu menos 1. Vamos agora resolver o D e aí analisar aqui os conjuntos para ver o que a gente tem no final. Essa questão tinha que fazer todas essas continhas aí de números. Tem que estar muito bem em fração, número decimal, dízima periódica e por aí vai. Vamos para a letra D agora. Bom, pessoal, aqui ó, de cara eu vou resolver isso aqui. Ó, 1 sexto elevado a menos 3. O que vai ficar aqui 1 sexto elevado a menos 3? Vai ficar o 6 elevado a 3, porque eu troco o sinal aqui e inverto a base. Vezes 0,666, a dízima periódica aqui. Então, isso aqui fica 6 sobre 9, que é igual a 2 terços, simplificando, 2 terços. Tudo isso
está elevado a meio. Mais, bom, isso aqui é 1, elevado a zero é 1, menos, aqui é 1 sobre essa dízima, a dízima 1,333. Então, 1,3 com a barra, isso aqui é a mesma coisa que 13 menos 1 sobre 9, que é 12 sobre 9, que é, dividido 2 por 3, fica 4 terços. Então, dividido por 4 terços, elevado a meio. E tudo isso é elevado a menos meio. Arrumando, olha o que eu vou fazer aqui, presta atenção. 6 elevado a 3, como ele está multiplicando aqui ainda, eu vou fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 2 terços, tudo isso elevado a meio, mais 1 menos. Aquele 3 ali ficou parecendo outra coisa, né? Aqui, ó, 1 dividido por 4 terços, vou colocar aqui do lado. É 1 sobre 1 vezes o inverso da segunda, 4 terços vira 3 quartos, que dá, no final das contas, 3 quartos. Né? 3 quartos. Tudo isso elevado a meio. Né? Espera aí que tem um parênteses aqui. Eu coloquei aqui o colchete, na verdade isso aqui é o parênteses. E o colchete está aqui fora, hein? Olha aqui, cuidado. Cuidado que está aqui, ó, menos meio. Esse 3, esse 6 corta, aqui em cima fica 2. Então, ali em cima vai ficar 6 vezes 6 vezes 2 vezes 2, dá 36 vezes 2, 72, vezes 2, 144, elevado a meio. Aqui eu faço MMC, vai ficar 4 menos 3, elevado a meio. Aqui já é o colchete. Tudo isso elevado a menos meio. Menos meio. Raiz de 144 é 12. Isso aqui ficou 1 sobre 2, 1 sobre 4. 1 sobre 4, elevado a meio. E tudo isso está elevado a menos meio. Então, o resultado disso ficou 12. Isso aqui, 1 quarto elevado a meio é meio, elevado a menos meio. E aí eu faço MMC aqui, vai ficar 2, vai ficar 24 mais 1, tudo isso elevado a menos meio. Isso aqui ficou 25 sobre 2, elevado a menos meio, elevado a menos meio, que dá, você faz aqui, inverte, fica 2 sobre 25 elevado a meio, que dá raiz de 2, você faz a raiz em cima e a raiz embaixo, fica a raiz de 2 sobre 5. Esse é o resultado final. No final das contas, né? No final das contas, a letra D foi raiz de 2 sobre 5, que é um número irracional, né? Então agora a gente vai com todas essas letras A, B, C e D das fichas, a gente vai analisar as alternativas. Bom, gente, agora eu coloquei para a gente as informações que a gente precisa para conseguir responder a nossa questão. A gente teve o A, o B, o C e o D, né? O A é um número racional, né? E aí ele fala, ó, os resultados obtidos por Lucas e Mateus foram os seguintes. Daqui a pouco a gente vai falar. Se Lucas e Mateus acertaram as operações das suas duas fichas, então, ou seja, se eles acertaram esses valores aqui, ó, do A, do B, do C e do D. Vamos ver o que eles falaram aqui, ó. Ele falou que o A pertence ao T. O A pertence ao T. O que é o T? T é esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui é os reais, qualquer número real, menos os números racionais positivos. Então, eu não posso usar os números racionais positivos. Como o A é um racional negativo, então ele acertou. Realmente é verdadeiro. O B pertence a W. O W é esse aqui, ó. É os inteiros menos os inteiros positivos. Eu posso usar os números que são inteiros sem ser os inteiros positivos e nem o zero. Excluir o zero. Aqui, ó. Só que aqui eu estou excluindo o zero. Então, na verdade, eu posso usar o zero. Eu estou fazendo os números inteiros menos alguma coisa que não tem o zero. Então, o zero está dentro. Como o B ele é um número inteiro negativo, então está certo. É os inteiros
menos os positivos, e ainda sobraram os negativos, então tá certo. C pertence a x. Quem é o x? São os racionais negativos, interseção com os reais negativos, excluindo zero. Então, acaba sendo os racionais negativos, excluindo zero. E como o número C foi o C, né, que foi o número menos 2, é um racional negativo, tá certo. Letra D pertence a T. De novo, T aqui, né? O T é reais menos os racionais positivos. E nisso sobram os racionais negativos. E também sobram, aqui não é racionais positivos, são os não negativos, né? É o mais certo falar isso porque o zero está ali. Mas aqui sobram os irracionais. E como esse número aqui é um irracional, também está certo. Nossa resposta seria letra A. Você tem que saber, para resolver essa questão, tem que saber os conjuntos numéricos. Essa parte aqui, ó, isso aqui era entender os conjuntos numéricos, fazer interseção, subtração e tudo. E você tinha que saber fazer fração, número decimal, dízima periódica e as continhas de soma, subtração, multiplicação, produto, radiciação e potenciação. Então, essa questão envolveria tudo isso aí, beleza? Então, a nossa resposta seria a letra A. Eles acertaram em tudo que eles afirmaram, eles falaram certinho, beleza? E tinha que ter feito tudo isso aí, feito essas 4 contas bem chatinhas, mas, como eu falei com vocês, essa é a questão que você precisava saber fazer na sua prova, porque é uma questão que todo ano cai e é bem manjada, viu pessoal? É aquela questão que não envolve raciocínio, diferente daquela questão que a gente fez, por exemplo, lá das caixas. Aquela questão envolvia um raciocínio. E aí você tinha que montar a equação, entender que você tinha que montar a equação. Essa aqui não, todo ano cai, todo ano a gente sabe que é só resolver as frações, números decimais, e é sempre do jeito que eu fiz aqui agora. Você vai perceber nas outras provas que eu vou fazer, que a gente vai fazer as mesmas coisas, as mesmas continhas, transformar dízima periódica em fração, transformar, subtrair, multiplicar, dividir, fração, número misto e por aí vai, beleza? Bom, pessoal, essa questão aqui é aquela questão que a gente faz com medo, porque a gente faz e fala assim, poxa, eu não fiz nenhuma conta mirabolante, porque teve uma questão lá que eu fiquei 2 horas fazendo conta, e essa questão aqui, as contas vão ser simples, será que é só isso mesmo? Tá certo? Então a gente tem que ter confiança no que a gente está fazendo, por isso que a gente tem que estar preparado, tem que ter estudado todas as matérias e saber que realmente essa questão é isso mesmo. A EPICAR tem colocado na prova dela, todo ano, uma questão dessa, em que você tem que só desenhar o que está acontecendo, raciocinar um pouco. Aconteceu uma vez uma questão que ele falava dos governadores, dos vereadores, e você só tinha que contar quantas pessoas iam estar. Ele falava, um governador levou 4 não sei o que, um levou não sei o que, e você só ia fazendo, escrevendo o que ele foi fazendo, anotando, e no final somava todo mundo. E aí muita gente errou porque esqueceu de contar com o governador, né? Mas depois a gente vai fazer isso em outra prova. Então tem tido uma questão dessa, que é aquela questão que a gente assusta, que a gente fala assim, não é possível que é só isso. Então tem que ter confiança, mas fazer com muita atenção. Então vamos lá. Em um jogo de videogame é uma etapa em que o personagem, para se livrar de ataques de monstros, do ataque de monstros, precisa subir pelo menos um dos 20 andares do prédio. Utilizando necessariamente um elevador, o personagem encontra-se no térreo e pode escolher e acionar um dos 3 elevadores ali existentes. Todos eles estão em perfeito funcionamento e são programados de modo a parar em andares diferentes, conforme esquema a seguir. Elevador P, T e C, programados para parar em andares pares, o P, o T múltiplo de 3 e o C múltiplo de 5. Analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Apenas os andares de 1 a 20. Vamos passar para o próximo slide. Coloquei aqui para a gente, de novo, essa informação, a tabelinha, que ela vai ser importante para a gente. E aí ele fala 3 coisinhas e a gente tem que ver se é verdadeiro ou falso. Primeira coisa, eu tenho os andares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Na verdade, esse é um exercício que você poderia pensar em MMC, tá? Por exemplo, a primeira aqui, ó, não há possibilidades de um mesmo andar receber os 3 elevadores P, T e C, porque o número teria que ser múltiplo de 2, teria que ser par, teria que ser múltiplo de 3 e múltiplo de 5 ao mesmo tempo, ou seja, seria um andar que seria múltiplo de 2, 3 e 5. Se você fizer o MMC de 2, 3 e 5, dá 2, dá 3, dá 5. Lembrando que um 5 com um 2 dá um 0 no final do número, então sobra o 3, é 30. Então seria no 30º andar. A gente não tem o 30º andar. Então realmente não há possibilidade dos 3 do elevador parar nos 3, porque o P, o T e o C. Porque teria que ser no 30º andar, a gente está indo só até o andar 20. Então, no andar 1, não para nenhum elevador, não para ninguém. Porque ele não é par, ele não é múltiplo de 3, ele não é múltiplo de 5. No 2, ele para o P, que ele é múltiplo de 2, ele não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 5. O 3, ele é múltiplo só de 3, não é par nem múltiplo de 5. No 4 ele é par, então para o P. No 5 é múltiplo de 5, para o C. No 6, olha, no 6 ele é múltiplo de 3 e par, então ele é o P e o T. Par, porque é múltiplo de, porque é par, vai ser o P, e múltiplo de 3 é o T. No 7, ele não é múltiplo de 2, não é par, né? Não é múltiplo de 3, é múltiplo de 5. No 8, o 8 ele é múltiplo de 2, ele é par, então o P vai parar aqui. Aqui vai parar apenas o T. No 10, ele é par e ele é múltiplo de 5. O 11 não vai parar ninguém. No 12, é par e é múltiplo de 3. No 13 não vai parar ninguém. Aqui é par, né? Aqui ele é múltiplo de 3 e ele é múltiplo de 5. Então parou o P, o T e o C. O 16, ele é par. O 17 ele não vai parar ninguém. O 18, o que é o 18? Ele é múltiplo de 3 e é par. Então é par e múltiplo de 3. O 19 não vai parar nenhum. E o 20, ele é par, né? E ele é múltiplo de 5. Beleza, então é isso aí que a gente está vendo. Ó, em 6 andares desse prédio, chegam exatamente 2 elevadores. Onde chegou 2 elevadores? Aqui no 6, aqui no 10, aqui no 12, aqui no 15, aqui no 18 e aqui no 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, essa aqui é verdadeira. Pararam 2. Se em X andares desse prédio chega apenas um elevador, então X é menor que 7. Chega apenas um elevador. Vamos anotar aqui agora de verde. Apenas um elevador. Aqui, porque aqui no X igual a 1, no andar 1, é um X que não está parando elevador nenhum. Então, eu tenho aqui, ele falou que é menor que 7, hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa aqui é falsa. Então, repara que era uma questão que você só tinha que entender o exercício e não ter medo da sua resposta. Então, a resposta é apenas 2 afirmações são verdadeiras. Beleza? Ótimo! Vamos para a próxima questão.